Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre a meditação da Tua Santa Palavra. Que o Teu nome, ó Pai, seja honrado e glorificado em nossas vidas. Nós pedimos edificação por meio da Tua Palavra, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade à meditação no livro de Romanos. Estamos fazendo estudo expositivo no livro de Romanos, fazendo capítulo por capítulo, né? A semana atrasada nós estudamos Romanos capítulo 7 e hoje vamos estudar Romanos capítulo 8. Queremos só registrar a presença aí da irmã Aline, que está aí com as suas duas filhas, está nos visitando, é da Igreja Bíblica de Pedra Branca. A mãe dela mora aqui, em Mombaça. Ela está hoje aqui conosco. Deus a abençoe. Sinta-se bem no nosso meio. Tem também uma jovem que eu acho que não sei se eu já tinha visto ela aqui. A minha tia já escondeu lá atrás. É a que está na frente da minha tia, né? Como é o nome dela? Thaís, né? Seja bem-vinda, Thaís. Deus te abençoe. Nós vamos estudar a palavra de Deus, Romanos capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não vou ler o capítulo todo, vou lendo versículos e já vou explicando algumas coisas, certo? Alguns detalhes. Quando ele fala que agora, pois, ele já está trazendo como fosse uma ideia de revisão de tudo que foi tratado até o capítulo 7. Porque o apóstolo Paulo ele vem falando sobre a salvação pela graça, a salvação é pela fé. Então ele diz: agora, pois, se você já creu em Cristo, já depositou sua fé no Senhor Jesus para a salvação da sua alma, você não vai participar de nenhuma condenação. Porque ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa ter crido em Cristo para a salvação. Então não há nenhuma condenação. Ou seja, qual é a condenação que vai acontecer no futuro? Ou quando a pessoa morre, o que é que acontece depois da morte? Hebreus 9, verso 27 diz: E assim como aos homens, que aos seres humanos, está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. O ser humano só morre uma vez. O ser humano pode reencarnar em alguém para morrer de novo? Nasce duas, né? Que é da carne e do espírito, né? Exatamente. Mas morrer, nós só morremos uma vez. A morte física é só uma vez. Então, será que eu posso morrer e daqui um tempo depois eu voltar a reencarnar em alguém para poder morrer de novo? Pode sim ou não? Segundo a Bíblia, não. Porque a Bíblia diz: e assim como aos homens... Quando ele fala homens é no sentido não só do sexo masculino, mas ao ser humano em geral, homem e mulher, está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disto o juízo. Depois de quê? Depois da morte. Ele não vem falando da morte? Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vindo depois da morte o juízo. Qual o juízo vem depois da morte? Da salvação ou da condenação. Esse é o juízo que vem logo pós-morte. Eu costumo até, às vezes, tentar falar assim de uma forma para tentar ficar mais claro, até para as crianças entenderem, né? É como se, quando eu morri, eu chego diante de Deus, vamos dizer assim, para prestar conta, para esse juízo pós-morte. Morreu, vou para o juízo diante de Deus. Aí Deus vai fazer esse juízo dessa seguinte forma. Não estou dizendo que vai ser literalmente assim, é só para ficar bem claro, até para as crianças entenderem. Deus vai perguntar: você creu em Jesus? Sim, Senhor, eu creio. Entra no céu. Aí vem o outro: você creu em Jesus? Não, não creio. Vai para o inferno. É assim, certo? Estou tentando usar uma linguagem bem simples para ficar bem claro. Segue o juízo. Qual o juízo depois da morte? É esse. Para saber se você... Isso, ou salvação ou condenação. Se tiver crido em Cristo, entra no céu. Vai para a presença de Deus em espírito. Não em corpo ainda. O corpo só depois da ressurreição. Em espírito está na presença de Deus. Não creu em Cristo, não pode entrar no céu.
vai para a condenação, certo? E aí quando ele fala lá em Romanos, que nós lemos Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para o que estão em Cristo. Essa condenação lá para a perdição não está sobre a pessoa que crê em Cristo. Se você creu em Cristo, essa condenação de ir para o inferno não está sobre você. Quando você morrer, partiu desse mundo, vai chegar na presença de Deus, e aí você vai confirmar que creu em Cristo, e aí Deus vai dizer, pois entra no céu. Entra no gozo do teu Senhor, né? Na alegria do teu Senhor. E aí você pode até perguntar assim, mas irmão, qual é a base bíblica que você tem para dizer que depois da morte ou a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno? Será que tem algum texto bíblico que comprove isso? Qual que vocês lembram? A história clássica, né? Rico e Lázaro, né? Rico e Lázaro deixa bem claro lá a história. Eu sempre esqueço a referência. É Lucas 16:39, é? Sempre esqueço. Mas eu acho já. É não. Lázaro. Culpa não que nós encontramos. 16:19, obrigado. Sempre confundo. É a idade. Fiz aniversário hoje, fiquei mais velho, aí acontece. 16:19. Obrigado. Vem contar aí a história do rico e Lázaro. Alguns chamam parábola, outros chamam história. Não faz diferença, certo? Nós não vamos para discussões teológicas. Esse não é o contexto. Então Lucas 16:19 vai falar: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, né, que estava à porta do rico. E desejava, Lázaro, o mendigo, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas lá do mendigo. Aconteceu, morreu o mendigo. Está ordenado aos homens morrerem quantas vezes? Uma só vez. O mendigo morreu. E ele foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Aí eu pergunto, o mendigo foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão simboliza o céu, a presença de Deus, porque Abraão é o pai da fé. Certo? Então, por que o mendigo foi levado para o céu? É porque ele era mendigo? Não, é porque o mendigo aqui está representando as pessoas que creram em Cristo. E essas pessoas é que o mendigo está representando. As que creem no Senhor Jesus são levadas pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Quem era que estava no inferno e levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro? O rico, não é não? Ele está dizendo, morreu também o rico e foi sepultado. Aí, no inferno, estando o rico em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Não, irmão, não existe inferno, não. Tem algumas pessoas que dizem isso, né? Não existe inferno, não, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus não ia mandar ninguém para o inferno. Ele não manda mesmo, não. A pessoa é quem escolhe ir para lá. Porque Deus providenciou o meio de salvação que foi Jesus Cristo. Então, se a pessoa rejeitar Cristo, é porque ela está escolhendo ir para onde? Para o inferno, para a perdição, para o lugar de tormento. Não, irmão, mas a pessoa depois que morre fica num sono profundo e não sabe nem o que está acontecendo. Sabe não? E quem foi que falou aqui? Então, clamando, disse: quem foi que clamou e falou? O rico. Ele falou. Falou o quê? Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresca a língua. Por quê? Então ele estava sentindo alguma coisa, não estava? Ele não estava num sono profundo, né? Chama de fogo, não é não?
Então ele estava sendo atormentado no fogo, nas chamas do fogo. O próprio rico, ele reconhece que estava sendo atormentado. Ele disse com a própria boca dele, as palavras dele aí. Então morre, não fica num sono profundo não, certo? Você fica consciente. É tão consciente que ele queria ser libertado daquele sofrimento. Quando ele diz, manda Lázaro que molha em água a ponta do dedo, me refresque a língua, ele queria sair daquele sofrimento, na verdade. Ele não queria ficar naquele tormento. Ele sabia que estava sendo atormentado, sentia o tormento e queria sair de lá. Teve jeito? Vamos continuar lendo o texto, né? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente recebeste, né, os males. Agora, porém, aqui, lá onde Abraão estava, ele, Lázaro, está consolado. Tu, o rico, que estava no inferno, estava em tormentos. Lázaro estava sendo consolado porque havia crido em Cristo, e o rico que rejeitou a Cristo estava no lugar de tormentos. E Abraão ainda diz mais: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós. Abraão estava onde? No céu. Entre nós, quando ele diz os que estão no céu, e vós que estão aonde? No inferno. Há um grande abismo entre o céu e o inferno. É o que o pai Abraão está dizendo para o rico. De sorte que os que querem passar daqui do céu para o inferno, para vós outros, não podem. Nem os de lá, que estão no inferno, passar para nós que estamos no céu. Ou seja, não pode mudar de lugar. Abraão disse, olha, nós estamos muito longe, né? Tem um abismo que separa o céu do inferno. Os que estão no céu não podem ir para o inferno, os que estão no inferno não podem vir mais para o céu. Por quê? Porque depois da morte segue o juízo. E o julgamento é esse, o céu ou o inferno. Ei, mas eu pensava, irmão, que tinha um meio termo aí do negócio, tinha não? Um tal de um purgatório, né? E quando eu era criança eu aprendi que tinha um purgatório. A gente morria, ia para o purgatório, chegava lá e ficava lá, esperando os pecados da gente ser purificados, que os familiares iam rezar, a missa e essas coisas, mas, né? Repito, não estou criticando religião alguma, pelo amor de Deus, não entendam mal. É um fato que eu tinha aprendido quando era criança. Se eu aprendi errado, foi assim que eu aprendi. E aí, os familiares iam rezar missas e tudo, meus pecados iam ser purificados, eu ia sair lá do purgatório e ia para o céu. Ou seja, quem é o familiar que não ia rezar para a pessoa sair do purgatório e ir para o céu? Todos iam rezar, né? Porque ninguém ia querer que um familiar fosse para o inferno. Por pior que seja, não, pelo menos lá na eternidade, que ele possa ir para um bom lugar, né? Então vamos rezar para poder ir para um bom lugar. E aí o inferno fica onde na história? Não haveria inferno. Não haveria inferno, né? Então temos que nos preparar antes da partida, porque a Bíblia não fala de um lugar, de um terceiro lugar. Fala? Eu não vi. Eu só vi falar de céu e inferno. Lugar de consolo, que é o céu, e lugar de tormento, que é o inferno. E quando se morre, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não existe um terceiro lugar. Segundo a Bíblia, não. Ao versículo 27 diz: então replicou, o rico continuou, né? Insistindo com o pai Abraão: pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna. Aqui nesse momento, o que é que eu entendo? Que o rico desistiu de querer sair do inferno, que ele viu que não tinha jeito, né? Que Abraão disse, olha, ninguém pode mais sair, nem do céu ir para o inferno, nem do inferno ir para o céu. Depois que morreu, pronto. Não tem mais como sair do lugar que você foi, do lugar que você está, né? Ou no céu ou no inferno, não dá para sair. Então ele reconhece isso e agora ele vai clamar pelos familiares dele. Pai Abraão, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê, ou seja, para que Lázaro dê testemunho para lá os familiares, a fim de não virem também para este lugar de... Segunda vez que o rico mesmo reconhece que está no lugar de tormento. Estão vendo? Estava consciente, ele sabia onde estava no lugar de tormento. Ele sabia tanto onde estava, que era um lugar tão ruim, que ele não queria que os familiares dele fossem para lá. Não era? Estava consciente disso. Então ele sabia que lá era um lugar terrível. E olha, pai Abraão, manda Lázaro avisar meus irmãos para que Lázaro dê testemunho para eles não virem para o inferno também. E aí Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? A Bíblia. Porque nesse tempo
O Novo Testamento não estava escrito ainda. Só o Antigo Testamento estava escrito. E quem foi que escreveu o Antigo Testamento? Moisés e os profetas. Divinamente inspirados por Deus, eles escreveram. Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco, e os demais profetas escreveram o restante. Certo? Então Abraão está dizendo o quê? Eles têm a Bíblia. Ouça a Bíblia, ouça a palavra de Deus. É por isso que o inimigo ele tenta tanto hoje fazer com que as pessoas desacreditem da Bíblia. Porque o inimigo sabe que o caminho para o céu está na Bíblia. A salvação está na Bíblia. Você vai conhecer a palavra de Deus e vai descobrir o caminho para o céu. Então aí o pai Abraão disse, eles têm a Bíblia. Ouça a Bíblia. Aí o rico fez o quê? Não, pai Abraão. Ou seja, o que é que o rico quis dizer? A Bíblia não é suficiente. Vocês estão vendo o problema? Surgiu desde onde? O rico não acreditava na Bíblia. Abraão disse, não, eles têm a Bíblia, então ouça a Bíblia. Aí o rico, não, pai Abraão, a Bíblia não é suficiente para crer. Precisa acontecer algo miraculoso, não é? Que coisa miraculosa? Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, se alguém voltar do mundo dos mortos e falar com os familiares dele, aí eles vão se arrepender. E aí, Abraão disse o quê? Pois então tá bom, né? Já que você está dizendo que é assim, que a Bíblia não é verdade, não é poderosa para mostrar o caminho da salvação, então tá bom, vou mandar Lázaro de volta, é? Negativo. Olha o que foi que Abraão disse. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite, que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha, se eles não acreditarem na Bíblia, então não tem jeito. Não adianta alguém ressuscitar dos mortos, ir lá falar com eles, que eles também não vão acreditar. O que é que o pai Abraão quis dizer aqui? Que os milagres, não é? Que essas coisas espantosas que acontecem por aí não tem mais poder do que a Bíblia para converter as pessoas. A Bíblia é o máximo. Se você quer ensinar o caminho da salvação para alguém, ensine a Bíblia. Não adianta ensinar rituais miraculosos e coisas espantosas que acontecem por aí. Não, porque uma noite eu vi num sonho, numa revelação, que não sei o que, bababá, bababá. É Bíblia? Não. Então não pode persuadir uma pessoa à salvação. Certo? Está bem claro. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouve a Bíblia, se ele não acreditar na Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, se convencer, né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode ressuscitar um morto, para ir lá e dizer: ó, não vai não, que teu irmão está lá no inferno e ele está dando um recado para vocês, né? Está dando um recado para vocês para faça outra coisa aí, porque lá é um lugar ruim. Eles não vão acreditar. Se não acreditar na Bíblia, não tem como ser salvo. Certo? É isso que o pai Abraão quer dizer. Então, depois da morte segue o juízo. E está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, creu no Senhor Jesus, você vai para o céu. É muito mais fácil do que você ficar esperando o dia da morte. Não, quando eu morrer, aí eu vou descobrir como é lá. Não espere não. Porque a Bíblia, Deus é tão maravilhoso que já deixou na Bíblia escrito o que é que tem depois da morte. Já para lhe prevenir, lhe preparar para isso. Para você não esperar o dia da morte para tomar uma decisão. Tá aí, ó, o rico quis tomar uma decisão depois da morte. Teve jeito? Não teve jeito. Ele não pôde mais mudar de lugar. Foi tarde demais. Então temos que tomar uma decisão por Cristo enquanto estamos vivos. Depois de morrer, não tem mais jeito. Quem está no céu não pode ir para o inferno, quem está no inferno não pode ir para o céu. E eu já contei essa história aqui, não sei se todos estavam, né? Pelo menos a minha mãe e a minha tia não estavam, a que está nos visitando hoje também não estava, vou repetir a história. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: não, esse negócio de Bíblia, pai, não é verdade não. Como é que eu sei que existe um inferno e existe um céu? Ninguém nunca voltou de lá para contar, né? Aí eu fico meditando às vezes no que as pessoas dizem para poder eu preparar a resposta para uma outra vez, né? Aí eu fui pensar, meditar, pedir a Deus sabedoria, como eu poderia responder a essa dúvida, né? Se ninguém nunca voltou da eternidade para falar como é lá,
Como é que eu tenho certeza que existe um céu e um inferno? Aí eu fiquei pensando, eu digo, já sei. Quem está no inferno está numa prisão. Não é não? Tá aí, ó. O rico quis sair do inferno. Teve jeito? Não, está preso lá, está aprisionado. No lugar de tormento. Então não tem como sair de lá para voltar aqui e dar um recado. Não tem como. E quem está no céu não é doido para vir nessa terra fazer o que aqui, pelo amor de Deus? Acaba já estar no céu, na glória, na presença de Deus, vai voltar esse mundo para quê? Volta nada. Então não vai voltar ninguém de lá para nos dar recado. A Bíblia já tem todo o recado que nós precisamos saber. Todo o recado de Deus já está na Bíblia, está escrito. Eu não preciso esperar, não, que eu vou esperar alguém vir dos mortos para me dizer como é lá. Vai morrer esperando. Porque não vai vir. E se vier alguma aparição, você achar que não, foi um parente meu que morreu e eu vi ele à noite. Não é o seu parente, é um demônio disfarçado. Certo? Estou falando com todas as palavras. Porque alguém pode voltar dos mortos? Não volta. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Não vai voltar para quê? Fazer o que aqui? Não tem o que voltar para canto nenhum. Morreu, está lá. Certo? Então, se você viu alguma coisa, ou foi um sonho profundo que você achou que era tão real, ou foi um demônio que apareceu. Porque a Bíblia diz que até Satanás pode se transformar em anjo de luz. Satanás pode se transformar em anjo de luz. Você achar que é um anjo bom e na verdade é o diabo. Porque ele é poderoso. Mas uma pessoa que morreu, ele não vai voltar para te dar nenhum recado. Não vai. Romanos 8, verso 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A palavra de Deus, o Espírito de Cristo. Quando você creu em Cristo, o Espírito Santo veio habitar dentro de você e agora você está livre da lei do pecado e da morte. Você não vai mais provar da morte eterna. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, era impossível a pessoa ser salva por meio da lei. O que fora impossível à lei. Era impossível a lei salvar, porque a lei não foi escrita para salvar. A lei foi escrita para mostrar ao ser humano quem ele realmente é. Para mostrar os pecados do ser humano, o problema do ser humano. Para isso que a lei foi escrita. Aí ela mostra o problema do ser humano e mostra a solução, que é Cristo, o caminho para a vida eterna. Então, como era impossível para a lei salvar, Deus fez o quê? Enviou o seu próprio Filho, semelhança de carne pecaminosa, não que Jesus tenha pecado, mas ele veio no mesmo corpo mortal, porque Jesus provou da morte, e aí ele condenou o pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, porque Cristo precisou morrer para que o pecado fosse condenado, podemos dizer assim, na pessoa de Cristo, e assim Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores levou sobre si. O profeta Isaías fala sobre isso. E a fim do que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo o Espírito. Ou seja, se você creu em Cristo, então você cumpriu a lei. Entenderam isso? Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Se você creu em Cristo, então Deus vai olhar para você como um cumpridor da lei, porque você está em Cristo e tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Efésios 1:13 fala da habitação do Espírito Santo quando se crê em Cristo. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido no evangelho que fala que Jesus é o Salvador, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quando você crê no evangelho que fala que Jesus é o Salvador do mundo, você entrega a sua vida a Cristo, então você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar dentro de você. E o Espírito Santo é o penhor da sua herança. O penhor é o quê? É a garantia. Quando você vai fazer um empréstimo no banco, você não tem que empenhorar alguma coisa, não é? Aquilo que você empenhora é o penhor.
ou seja, a garantia de que você vai pagar a conta. Se você não pagar com dinheiro, o banco toma aquele bem que foi empenhorado, não é? Então, penhor é a garantia. Então, a garantia da sua salvação é a habitação do Espírito Santo. Que você recebe essa habitação no momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam, está implícito aí, né? Cogitam das coisas do Espírito. Então, se você se inclinar para as coisas do Espírito, você vai cogitar, vai pensar mais, vai meditar, vai viver segundo as coisas do Espírito. Irmão, me dê um exemplo aí, porque assim, só na teoria fica difícil, né? Às vezes de entender, a Bíblia tem umas palavras complicadas, né? Realmente tem algumas que a gente tem que recorrer ao dicionário. Mas vou tentar dar um exemplo para ficar mais prático, bem mais prático. Se você passa o dia inteiro assistindo novela, você está se inclinando para as coisas da carne ou do Espírito? Da carne. Então você vai cogitar das coisas da carne. Mas se você passa o dia inteiro ouvindo estudos bíblicos, ouvindo louvores ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, você está se inclinando para o Espírito ou para a carne? Para o Espírito. Então você vai cogitar das coisas do Espírito. Ficou mais claro? Então eu tenho que preencher o meu dia, o meu tempo com as coisas do Espírito, para que eu possa pensar mais nas coisas espirituais. Mas se eu preencho o meu dia inteiro com coisas do mundo, coisas carnais, então vou me inclinar mais para as coisas da carne. O meu pensamento vai estar cheio de coisas do mundo, coisas pecaminosas, coisas erradas que não deveríamos pensar. A janela da nossa alma, podemos dizer assim, né? A nossa mente, são os olhos e os ouvidos, certo? Ou seja, como é que eu vou alimentar o meu espírito? Como é que eu vou alimentar a minha alma? Pelos olhos e pelos ouvidos, com informações. Então, se eu passo mais dia envolvido com coisas do mundo, a tendência é que eu pareça mais com o mundo. Mas se eu passar mais tempo do meu dia envolvido com coisas espirituais, a tendência é que eu pareça mais com alguém espiritual. E aí essa decisão é de quem? Nossa, não é não? Eu é quem decido o que é que eu quero fazer da minha vida. Deus nos deu a liberdade, você é quem decide. Eu é quem decido se eu quero me inclinar para as coisas do Espírito ou se eu quero me inclinar para as coisas da carne. E a Bíblia só está falando do resultado aqui. Que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Deus está avisando. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Você quer ser espiritual? Se incline para o Espírito. Abasteça o seu dia, preencha o seu dia com coisas espirituais. E aí você vai parecer mais com a pessoa espiritual. Ele diz, porque o pendor da carne dá para a morte. Pendor significa inclinação. A inclinação da carne dá para onde? Para a morte. Mas o pendor, está implícito também, a língua portuguesa tem muito isso, né? Aí a gente tem que ter um cuidado. Senão a gente fica assim, mais o do Espírito, mais o quê? O pendor. Ele está falando do pendor, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Vou tentar dar outro exemplo, ficar bem prático. Se você ligar lá a sua televisão, o dia todinho, Rota 22, Cidade 190, o que você vai ouvir o dia todinho? Morte, assalto, morreu, matou, a mulher matou o marido matou a mulher, né? E a desgraça o dia todinho que você vai ouvir. Não é? A tendência é que você vai acabar ficando revoltado com a vida, não é não? E você vai ficar inquieto. Vai ficar aquela coisa, rapaz, sei lá, esse mundo não está prestando mais para viver, não é? Coisa terrível, só tem coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. E aí a gente já vai acabar se afastando de Deus, porque vamos se inclinar tanto para as coisas da carne, para as coisas do mundo, que a gente acaba esquecendo de dedicar tempo a Deus. Aí vamos para o outro lado. Em vez de você estar lá com Cidade 190, Rota 22 ligado, liga a televisão, que acho que talvez nem tenha, né? Aí liga o YouTube, né?
no canal lá da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, e vai ouvindo estudo bíblico, louvores, liga na rádio BBN, né, que a minha esposa recomenda muito, e vai ouvindo aqueles estudos, aqueles louvores que tem lá e tal. Aí você está com o pendor do Espírito, você está se inclinando para as coisas do Espírito. Qual o resultado? Vida e paz. O resultado é que você aprenda mais das coisas de Deus, se aproxime mais de Deus. Se você não tiver crido em Cristo ainda, a tendência é que você vai crer, e você está se inclinando para as coisas do Espírito e ainda vai viver em paz. Alguém vai chegar para você e dizer: rapaz, você soube do acidente desmantelado que houve ontem? Não, porque eu estava ouvindo as coisas espirituais e você está em paz. Irmãos, tudo é decisão nossa. Decisão nossa. Mas o ser humano parece que às vezes é um pouco carniceiro, né? Quando tem uma coisa ruim, a gente quer saber. Se está acontecendo um tiroteio na outra rua, a gente, pai, peraí, deixa eu ir aqui pela esquina para eu ver quem foi, né? Aí quando tem um acidente, a primeira coisa que o povo faz, estou dizendo o povo não generalizando, mas alguns, faz o quê? Tem que registrar. Aí tem uns que ainda faz assim, ó, que é para sair na filmagem, para mostrar o cadáver e ele do lado do cadáver. Os carniceiros, certo? Os carniceiros. É a tendência do ser humano. Tendência do ser humano. Quando nós íamos de Fortaleza, segunda-feira passada agora, aí nós nos deparamos com um acidente lá. Ali depois de Canindé, depois de Caridade, aí um acidente muito feio, um carro pequeno, bateu de frente com um caminhão lá, morreram 3 pessoas no carro pequeno. Aí eu parei o carro e fui lá para ver se dava para ajudar em alguma coisa, né? Socorrer, levar para o hospital, mas não tinha mais o que fazer. Já estavam os 3 lá mortos. Aí, quando eu chego lá, eu digo: eu não vou nem levar o celular, porque senão o povo vai pensar que a gente está querendo registrar. Mas quando eu chego lá, adivinha o que é que eu vejo? O povo com o celular, filmando, tirando foto, e o carro lá pegando fogo, e o cabo estava lá bem despreocupado, tirando foto, registrando tudo, podendo ter corrido atrás de um extintor para ajudar em alguma coisa, não, tirando foto, registrando. Se inclinando só para as coisas da carne, irmãos. E aí acaba que a tendência é o quê? Morte. Porque se liga só às coisas desse mundo. E aí nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus e nos inclinar para as coisas do Espírito. E aí desfrutar de vida e paz. Vida e paz. Eu costumo até dizer: olha, se você está em um nível de estresse tal que você se abala muito quando sabe de más notícias, não queira ouvir. Não queira. E às vezes sempre tem alguém para contar notícia ruim, né? Aí você já conhece aquelas pessoas. Quando a pessoa vier dizer: ei, mulher, ou ei, rapaz, tu não sabe do que foi que aconteceu ontem, e nem quero saber. Corta logo a história. Você não é obrigado a ouvir história ruim, não. Corta. Vai alimentar o teu espírito de coisas boas. É a melhor coisa que a gente faz. Porque para contar notícia boa tem pouca gente. Agora, notícia ruim, só o que tem. A internet aí tá cheia. E os vizinhos, alguns, né? Não todos, mas alguns acham bom que é uma beleza. Aí ele vem explicar. Por isso, uma explicação, né? O pendor da carne é inimizade contra... Olha aí. A inclinação da carne, se a gente deixar a carne nos guiar... Tem até uma música que diz: deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Ou seja, deixar a carne levar, né? Deixar a carne nos dirigir, a velha natureza nos dirigir, nós estamos alimentando o quê? Inimizade contra Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. E nem mesmo pode estar. Porque a inclinação da carne vai tender realmente para as coisas contrárias à vontade de Deus. Ele diz: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se nós estivermos sempre na inclinação da carne, irmãos, tendendo para as coisas carnais, mundanas, nós não vamos conseguir agradar a Deus, porque nós vamos estar muito focados nas coisas do mundo, e aí não vamos conseguir fazer a vontade do Pai. Aí Paulo vem dizer agora para quem? Para os crentes que haviam crido em Cristo e estavam lá em Roma. Vós, porém, não estáis na carne. Os que creram em Cristo não estão na carne, mas no Espírito. Lembra que eu li lá em Efésios 1:13? Como é que você está no Espírito? Quando você creu em Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Então você está no Espírito se realmente você creu em Cristo. Aí ele diz até assim, ó, vou ler de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato
o Espírito de Deus habita em vós. Como é que o Espírito de Deus vem habitar em você? Quando crê em Cristo, não é não? Quando você crê em Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Então vou tentar simplificar o que Paulo quis dizer aqui. Vós que creram em Cristo não estáis na carne, estáis no Espírito. Se de fato vocês creram em Cristo. Se de fato vocês creram em Cristo. Porque se de fato o Espírito de Deus habita em vós, é se vocês creram em Cristo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, não é de Deus. Irmão, não sabia que tinha isso na Bíblia não. Pois tem. Porque alguns de nós aprendemos quando criança que todo mundo é filho de Deus, não é? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. E está aqui uma prova. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Cristo. Se não é de Cristo, automaticamente não é de Deus. Irmão, e eu não já nasci com o Espírito de Cristo, não? Não. Por que não? Porque a Bíblia diz que você recebe o Espírito de Cristo quando? Quando você crê em Cristo. Quando você aceita Cristo é que você recebe o Espírito dele. Então, enquanto você não creu em Cristo, você não é de Cristo, você não é de Deus. Está aqui, ó. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se você não creu em Cristo, você não é de Cristo, você não é de Deus. Irmão, não acredito nisso não. Bom, aí é entre você e Deus, né? Porque é o que a Bíblia diz, certo? A Bíblia diz isso. Se você não creu em Cristo, você não é de Deus. Então, irmão, o que é que eu preciso fazer para ser de Deus? Então, é crer em Cristo. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser de Deus, se você quer ir para um bom lugar na eternidade, quando partir desse mundo, você precisa ser de Deus para ir para o céu, não é? E para ser de Deus, você precisa ter Cristo na sua vida. Você precisa entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você não creu em Cristo, não tem como você ir para a eternidade com Cristo. Não tem como. Como é que você passa a vida inteira sem crer em Cristo, morre sem crer em Cristo e quer ir para a eternidade com Cristo? É muito incoerente. É uma incoerência muito grande. Rejeitamos a Cristo a vida toda e não queremos a Cristo nem na hora da morte. Mas aí, depois que eu morro, aí pronto. Não, Senhor, agora o Senhor é bom, Deus é bom, tem que me receber no céu. Não é assim não, irmãos, que funciona. Você tem que crer em Cristo. Nem que seja no último suspiro, mas tem que crer para poder ir para a presença de Deus. E eu lhe dou um conselho. Se você quer um conselho de um amigo, não espere para o último suspiro, não. Porque às vezes o último suspiro é tão rápido que não dá tempo. Porque nós não sabemos de que é que nós vamos morrer. Não é? Então, às vezes não dá tempo de pensar. Quem adoece, aí vai para um hospital, fica internado, num estado grave. Dá tempo, né, de refletir e tudo. Mas se morrer de um acidente? Bum! Será que dá tempo? Não estou dizendo que não dá, mas será que dá, né? Depende. Tudo depende. Mas aí você vai arriscar? Se você já está sabendo disso hoje, está vivinho da Silva, não arrisque para a última hora, para o último suspiro. É muito melhor você crer em Cristo enquanto dá tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você pode achar uma coisa enquanto está vivo ou depois de morto? Está vivo. O morto vai achar o quê? Nada, só tormento, não é? Como nós lemos aí na história do rico e Lázaro. Só tormento. Então você pode achar a Deus enquanto você está vivo. Depois que morrer não dá mais para achar. Então busque a Deus enquanto há tempo. Porque se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. E aí nós precisamos meditar, parar para pensar um pouco na vida. Às vezes nós corremos tanto na vida, fazemos tantas coisas e não paramos um pouco para pensar e refletir sobre a nossa eternidade. Às vezes nós nos concentramos muito em ganhar dinheiro, trabalhar, porque eu tenho que trocar de celular, porque eu tenho que comprar uma moto, comprar um carro, tenho que reformar minha casa e tomo trabalhar. Estou dizendo que é errado trabalhar não, trabalhe, faça projetos financeiros, isso é bom.
né? Traz a dignidade humana, o trabalho. É digno trabalhar. Mas pare um pouco, às vezes, para refletir na eternidade. Para pensar como vai ser depois. Quando eu partir desse mundo. Porque você tem que se preparar. É a viagem mais importante da nossa vida. Porque é uma viagem que só tem a ida, não tem a volta. Só a passagem é só de ida. Então a gente tem que se preparar bem. Não dá para desistir no meio do caminho. A morte veio buscar, né? Não, peraí, que eu tenho que resolver um negócio ali ainda. Vai me buscar no próximo ano, você vai me buscar? Tem isso não. Chegou o dia, tem que ir. Está marcado, né? A data da viagem está marcada, vamos dizer assim. E aí você tem que se preparar. A gente não sabe o dia. Quando a gente sabe o dia da viagem é fácil preparar. Não, vamos preparar porque a viagem é tal dia. Mas a viagem para a eternidade nós não sabemos o dia. Pode ser hoje, não pode? Pode ser amanhã. Pode ser agora. Não pode ser agora? Dá um ataque fulminante do coração, acaba, morre e pronto. Pode fazer nada. Nós não sabemos o dia da partida. Mas Deus é tão bom que nos mostrou o caminho para nós partirmos seguros. E essa partida segura está disponível para todo ser humano. É só você crer em Cristo. Entrega a sua vida a Cristo, você passa a ser de Deus e Deus vai te receber de braços abertos no céu. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos ensinou o caminho da salvação por meio de Cristo. Por meio da Tua palavra, obtivemos o conhecimento. E pedimos, ó Pai, que a cada dia possamos andar nos Teus caminhos para glorificar o Teu santo nome. Sabemos que temos tantas falhas, Pai, tantos defeitos, precisamos melhorar em nossas vidas. Mas somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade, por meio de Cristo, de termos acesso a Ti. E assim podemos orar ao Senhor, podemos pedir perdão pelos nossos pecados e podemos ter comunhão contigo. Pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos nossos lares, a Tua proteção e o Teu cuidado sobre a vida de cada um. Pois oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser.